começar o culto. Queria também pedir perdão se o som às vezes ficar um pouquinho ruim, se ficar um pouco com microfonia, tá? É que o nosso técnico em som, ele ainda está no Ausbildung, né? Ele ainda está se formando. Então ele ainda não aprendeu muito essas coisas, mas vai chegar lá, em nome de Jesus, vai chegar lá. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Feche seus olhos nesse momento, muito glória a Deus, agradecer por esse dia, agradecer por esse momento. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, meu Senhor, por esse dia. Queremos te agradecer, meu Senhor, por ter mais uma vez, ó Deus, nos trazido, meu Pai, aqui na tua casa, para que possamos, ó Deus, juntamente, meu Senhor, com os nossos irmãos, te adorar, ó Pai, te louvar, meu Senhor. Queremos aqui, meu Senhor, prestar a Ti, ó Pai, nosso culto de adoração, ó Deus. Queremos engrandecer o Teu nome. Queremos, meu Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, crescer em nossas vidas. Que cada vez mais venhamos, ó Pai, a diminuir, para que o Senhor cresça, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que Tu tens, meu Senhor, obras, meu Senhor, maravilhosas, ó Deus, para realizar, ó Pai, na vida de cada um aqui, meu Senhor. Pois o Senhor conhece cada estrela, meu Senhor. O Senhor chama cada estrela do céu pelo seu nome. E nós sabemos, ó Pai, que Tu tens os Teus olhos voltados, meu Senhor, para o Teu povo. Tu és um Deus, ó Pai, de bondade. Tu és um Deus de amor, ó Pai. Tu não és, ó Deus, um Pai mau. Muito pelo contrário, meu Senhor, Tu és um Deus que nos ama, meu Pai. Tu és um Deus que cuida de nós. E estamos aqui, meu Senhor, para agradecer, ó Pai, por todo o Teu carinho, por toda a Tua graça, toda a Tua bondade. Nós louvamos e adoramos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Por favor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, ó Pai, perdoa as nossas falhas, ó Pai, aqueles pecados, ó Pai, que nos são ocultos, meu Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai, e lança-os fora, meu Senhor, de nossas vidas, para que possamos, ó Pai, Te agradar, ó Deus, com o nosso viver, ó Pai, com o nosso falar, com nossas atitudes, em nome de Jesus, ó Pai. Mais uma vez aqui, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor toque no coração de cada um que está aqui presente, que o Teu reino, meu Senhor, seja algo palpável, ó Pai, nesse dia, nesse momento em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dissipando, meu Senhor, nesse momento as negras nuvens, ó Pai, toda seta, meu Senhor, do maligno, ó Pai, que seja repreendida no poder do Teu santo nome, Jesus. Que as nossas mentes sejam cativas, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações. Aleluia, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, Te adoramos e pedimos, seja conosco, meu Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso,
que ressuscitou, vencendo a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, és tudo pra mim. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia! Deus é bom, aleluia, aleluia, aleluia! Senhor, tu és bom, estamos aqui, ó Pai, graças a Ti, Senhor, aleluia! O Senhor cuida de tudo, Pai, de cada detalhe, meu Deus, aleluia, aleluia! O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que mana na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá na cruz, ao lado de Jesus.
Santo. Aleluia, aplaude o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, se estamos aqui é porque o Senhor fez um milagre em nossas vidas, ó Pai. Aleluia, nos mínimos detalhes Tu estás lá, Senhor. Aleluia. Vem nesse momento, Senhor, em nossas vidas, trazendo libertação, trazendo cura, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o Teu nome, Senhor, sobre enfermidades, sobre doenças, meu Senhor, sobre problemas, ó Pai, sobre nossas famílias, em nome de Jesus. Aleluia, nós cremos que o Teu nome é poderoso, Jesus. Aleluia. Só o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Pai o exaltou.
curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder no seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Cante isso! Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia, poder em seu nome, Jesus, nós cremos. Há poder em seu nome, Jesus, pra poder em nome de Jesus. Cante isso! Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome, o inferno treme, e em seu nome, os coxos andam, e em seu nome, sim, Jesus, os cegos veem, e em seu nome, os mortos vivem. Aleluia, te agradecemos, ó Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus, te louvamos, Jesus, te louvamos, te adoramos. Que o Senhor seja sempre o centro da nossa adoração, Jesus. Que essa seja, meu Senhor, a nossa eterna adoração, Pai, essa adoração, Pai, que busca a tua face, que busca te agradar, que busca te adorar, meu Pai. Aleluia. Oh, Senhor, nós não temos nada, meu Pai, sem ti não somos nada, meu Senhor, não somos ninguém, ó Deus. Abre os nossos olhos, Senhor, para poder te ver, ó Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver as tuas obras, ó Pai, em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor nos derrame, ó Pai, visões, ó Pai, daquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Pai, no meio do teu povo, meu Senhor, no meio desta nação, ó Deus, através do teu santo nome, Jesus. Aleluia. Toca, meu Senhor, no coração de cada um aqui, ó Pai, neste dia. Que os nossos corações sejam como uma terra fértil, meu Senhor, prontas para receber a tua palavra, meu Senhor, em forma de semente, meu Pai. E que essa palavra venha gerar raízes profundas dentro de nossas vidas, para que jamais, ó Deus, jamais venhamos a nos esquecer daquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, em nossos corações. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, te adoramos, ó Pai. Continua conosco. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Permaneça no mesmo espírito, irmão. Feche seus olhos em nome de Jesus. É no nome de Jesus que estamos aqui, é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui. É crendo em Jesus que nós viemos até aqui. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. É graças a Jesus que nós estamos aqui, irmãos. É graças a Jesus o crucificado na cruz do Calvário, o que derramou o teu sangue por amor às nossas vidas, que nos reconciliou com o Pai. É graças a Jesus. É por Jesus que estamos aqui. É fundamentados em Jesus que estamos como igreja, como corpo, como família, edificados na rocha que é o nosso Cristo. É tudo sobre Jesus. Se tem alguém doente em nosso meio, ore em nome de Jesus pela cura, porque no nome de Jesus está a autoridade. É no nome de Jesus que
conquistou a autoridade, irmãos. Creia nisso, confie nisso. É em Jesus que existe uma nova vida. É com Jesus que vivemos, nos movemos e existimos. É com Ele, irmãos. É para Ele. Tudo vem dele, tudo é por Ele. Não é nada sobre nós, nada, absolutamente nada sobre nós. Que diminuamos e que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor resplandeça em nossas faces. Que o Senhor seja visto em nossas atitudes. Que o Senhor seja, Pai, em nome de Jesus, visto através de nós. Nós somos seus pés, nós somos suas mãos, nós somos o seu corpo. Nós somos, ó Pai, representantes do reino dos céus. Nós somos, ó Pai, irmãos. Nós somos, ó Pai, filhos do Deus único e verdadeiro. Nós somos filhos, ó Pai. Graças a Jesus, podemos ser chamados de filhos. Quem crê no Cristo tem esse privilégio, recebe esse poder de ser chamado filho, 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 filho. Creia, irmão, creia. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que as coisas deste mundo te paralisem. Não deixe que os pecados te paralisem. Não permita, se posicione. Em nome de Jesus. Vamos viver para a glória dEle, para o louvor dEle, todos os dias. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Tu és tudo para nós. Tu és tudo para nós, ó Pai. Fale palavras de amor a Jesus. Fale palavras de adoração a Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és a minha força. Tu és o meu baluarte. Tu és o meu refrigério. Tu és, Senhor. Tu és o meu fundamento. Tu és a minha paz, a minha alegria. Tu és, Senhor. É tudo sobre Ele, irmãos. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Obrigado, Jesus, por estar aqui conosco. Obrigado, Jesus. Deus Emanuel, Deus conosco. Que maravilha. Que maravilha. O Emanuel está aqui, irmãos. O Emanuel está aqui. Que maravilha. Que maravilha. Ele é Espírito. Ele é Espírito. A gente não vai enxergar ele aqui não, irmãos. Ele é Espírito. E Ele está à procura de adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Que maravilha. Que bênção. E o Espírito Santo habita aqui dentro de nós. Ei, Jesus, nós te amamos, Pai. Nós queremos te ver face a face um dia na eternidade, Pai. Queremos sentar na mesma mesa contigo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por podermos já viver alguns relances desse reino aqui e agora. Obrigado, Senhor, por podermos viver um pouquinho já desse reino que já foi inaugurado, que já foi iniciado, mas que será consumado nos novos céus e na nova terra. Portanto, venha, Jesus. Maranata, Jesus. Vem com a sua justiça, Jesus. Vem com o teu juízo, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós te ansiamos, Jesus. Nós aguardamos a tua vinda, Jesus. Reinando sobre nós. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doenças, não haverá mais nada que nos separará. Em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, Pai. Seja bem-vindo nos nossos lares. Seja bem-vindo no nosso casamento. Seja bem-vindo na nossa família. Seja bem-vindo lá no nosso quarto, lá na nossa sala, lá na nossa cozinha. Seja bem-vindo em todos os cômodos da nossa casa. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo em nossos corações. Seja bem-vindo em nossas mentes. Seja bem-vindo em nossas bocas. Seja bem-vindo em nossos olhos. Seja bem-vindo em todo o nosso ser. Seja bem-vindo em nossa igreja. Seja bem-vindo na rua Kirchenstraße, número 60. Seja bem-vindo na cidade de Dortmund. Seja bem-vindo no bairro de Horble. Seja bem-vindo no Nordrhein-Westfalen. Seja bem-vindo na Alemanha. Faça a tua obra nesse país. Faça a tua obra nessa nação. E nos usa como instrumentos do teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre o reino de Jesus. É tudo sobre o amor de Jesus. E nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti. E te agradecemos. Te agradecemos. Porque sabemos que estamos entregando nas melhores mãos. Nas mãos do Deus Criador. Do Deus amoroso, bondoso, cheio de misericórdia. Do Deus que nos ama.
O Deus que nos criou com o propósito de andarmos juntos todos os dias das nossas vidas, em relacionamento contigo e com a tua presença. Essa é a melhor mão que nós podemos entregar à nossa vida. Esse é o melhor lugar para nós entregarmos o controle de nossas vidas, de todos os nossos sonhos, de todos os nossos desejos, de todos os nossos propósitos. É nas mãos do eterno Deus, que nos criou para louvor de sua glória. E nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivos para a glória de Deus. Vamos abrir a palavra aqui, porque agora a gente vai dar continuidade no nosso culto, momento de adoração, através das ofertas. Abra aí, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 9. A gente vai ler aqui juntos. Quem está com sua Bíblia, com seu celular, abre ele aí. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Às vezes a gente lê uma parte dessa passagem, mas hoje a gente vai ler ela inteira. E presta atenção na profundidade e da importância de semear com generosidade, de ofertar com generosidade, com gratidão. Sem fazer contas, irmãos. Não é sobre 10%, 5%, 15%. É sobre gratidão. É sobre generosidade. É sobre adoração a Deus. Amém. Glória a Deus. Adoração a Deus. Tá? Olha lá que maravilha. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Então lembra-nos, às vezes a gente não lê. Vocês percebem já que a gente abre a Bíblia e não lê? Glória a Deus por isso, olha lá que maravilha. E Deus, olha só, vamos ler junto aqui. Deus, a gente oferta com alegria. Amém? Com alegria. Cada um dá o que determinou o seu coração com alegria. E Deus se alegra. Aí Deus é poderoso para fazer que toda a graça, seja acrescentada a vocês. A nós que estamos ofertando, que estamos doando, que estamos servindo. E tudo isso é acrescentado. Para que em todas as coisas, sem exceção, em tudo, em todo o tempo, sem exceção, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, não vai faltar nada. Tudo que é necessário teremos. Vocês transbordem em toda boa obra. É uma atitude de transbordar. A gente transborda em gratidão, em boas obras. E aí continua. Distribuiu, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, ele supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come. Também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que, olha só, vocês serão enriquecidos, para que seremos enriquecidos? Para quê? Amém? Estão lendo, irmãos? Estão lendo? Vocês serão enriquecidos para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Aleluia. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. A gente está sendo abençoado e as bênçãos vêm para transbordar, para ajudar outras pessoas. E a gente está resultando isso em ação de graças a Deus. Graças a Deus, por intermédio da nossa generosidade. Aí no versículo 12. O serviço ministerial, ou assistência, serviço assistencial, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus. Olha só, as ofertas, os dízimos que nós oferecemos e contribuímos, não está somente suprindo as necessidades do povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos igreja, nós temos necessidades, há contas para pagar, a necessidade do prédio continuar aberto, tem todas essas necessidades, há necessidades que queremos
nos envolver em obras missionárias, em trabalhos evangelísticos. Tem todas as necessidades. Se tiver alguém no nosso meio precisando de ajuda, passando por necessidade, precisando de um prato de comida, nos procura, a gente vai estar ajudando. Essas são as necessidades do povo de Deus. E aí o que acontece? A ajuda, o serviço ministerial está realizando não apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Porque quando a gente ajuda, todo mundo fica grato, irmãos. A gente está sendo grato ajudando, quem está recebendo ajuda está grato também pela ajuda, pela contribuição. Todo o povo vive a gratidão, irmãos. Todo o povo vive grato, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas ajudas, obrigado pelas contribuições. Nós nos tornamos gratos. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, é um ministério, você vê que é um ministério? Ajudar e contribuir também é um ministério. Por meio, né? Ali na NVI está escrito assistência social. É um serviço de assistência social. Olha só. Mas aqui na minha versão fala, é serviço ministerial. E por meio desse serviço, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Todos estão sendo abençoados. Chega uma pessoa aqui, irmãos, alguns de nós aqui que estavam sem igreja há mais de 5 anos, estavam aí à beira do Evangelho, nem existia, não sabia de uma igreja bíblica séria aqui na região, e aí abriu uma igreja, aí está sendo quem abençoado? Quem começa a fazer parte dessa igreja, porque graças a Deus tem uma porta aberta. Toda porta aberta é para louvor e glória do nosso Deus e para ajudar outras pessoas. E aqui abriu uma nova porta. Aqui tem uma porta aberta. Aqui na igreja de Estrada número 60 há uma nova igreja, há um novo povo de Deus se reunindo. E aqui todos são abençoados que chegam até aqui. Todos são abençoados. E aqui a gente continua. Por meio dessa prova, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Vocês confessam o Evangelho, e aí pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, estão ouvindo, irmãos? Nas orações que eles fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Indescritível, dom indescritível, graça indescritível, graça que não se descreve. Não adianta nada eu ficar falando um monte de coisa, porque é indescritível a graça. A graça não tem palavras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor mais generoso do universo. Dá o seu próprio Filho por amor a nós, por amor, de maneira graciosa, generosa, ofertando ali seu próprio Filho, nos dando acesso à vida eterna. E olha só que maravilha, irmãos. Esse povo que está sendo abençoado nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Quem é abençoado resulta em gratidão às suas orações, o seu louvor. Então vamos abençoar não somente a igreja que a gente faz parte, vamos abençoar outras pessoas que estão passando por necessidade, vamos abençoar alguém que a gente vê sofrendo na rua, vamos abençoar alguma causa que a gente conhece, vamos abençoar, vamos ter generosidade no nosso coração, em nome de Jesus. Todos aqueles que puderem, cada um dê conforme determinou o seu coração, dê com alegria. Vamos aqui ofertar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje nosso culto vai ser um pouco diferente. Amém? Vamos ter uma reunião. E por esse motivo a gente vai focar mais na reunião. Então, eu não sei vocês, mas eu sempre gostei desse tipo de reunião. Outras pessoas não gostam tanto, mas eu creio que é importante tipos de reuniões assim. Por quê? Porque a gente, todos participam, todos ficam sabendo, todos ficam fazendo parte daquilo que a gente está vivendo. Não é uma coisa que está sendo isolada só do pastor, que ele está ciente, ou de mais um ou dois irmãos, mas a gente compartilha com toda a igreja. Então a gente tem o desejo hoje de compartilhar aqui essa reunião. A gente vai, por esse motivo, ficar ali as crianças, né? Não vão descer, para que todo mundo fique aqui conosco, participando. Creio que só a Suzana estava atrás, né? Hoje só o Benjamin não veio, a Nádia e o José, né? Mas todos os outros irmãos da igreja estão aqui. A nossa irmã Silvia está aqui como visitante, mas seja bem-vinda, minha irmã. A gente vai ter essa reunião que já estava marcada. Às vezes é o único dia que a gente tem, né, na semana, de ter esse tempo. E por esse motivo a gente vai fazer hoje. Mas antes de ir para a reunião, vamos abrir a Bíblia. Lá em Atos, número 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Todos acharam aí? Ele se dedicava. Atos 2, 42. A comunhão dos cristãos. Outras traduções dizem os primeiros cristãos, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja que nós temos como referência, irmãos. Nós queremos ser mais próximos disso aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presta atenção que está escrito lá, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Que sejamos assim, irmãos. Amém. Uma igreja que se dedica ao ensino. Olha só o detalhe. É necessário dedicação ao ensino. É necessário dedicação ao ensino. Ensino dos apóstolos, no caso da igreja primitiva. E hoje nosso ensino, irmãos. Nosso ensino dos irmãos. Em nome de Jesus. Pode abaixar um pouquinho, Thiago, por favor. Que a gente, o ensino, é necessário dedicação. É necessário dedicação pessoal de cada um. A gente está aqui todo domingo. A gente está iniciando também lá no YouTube o estudo bíblico do Evangelho de João. A gente pretende fazer encontros, como a gente já fez aqui durante a semana. E quanto mais passar o tempo, mais encontros, mais dedicação ao ensino. E a comunhão, irmãos. A comunhão, a partir do pão. A partir do pão, a compartilhar a comunhão e as orações. No versículo 43, uma igreja que vive cheia do temor. Cheia do temor, irmãos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Que a gente viva isso também, irmãos. Uma igreja onde viva sinais e maravilhas em nome de Jesus. A gente quer viver milagres aqui também, irmãos. Em nome de Jesus.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, irmãos. Não havia divergência no nosso meio, não havia divergência de pensamento, não havia divergência de propósito. Está no mesmo propósito, está lutando por uma só fé, está lutando por um só amor, está vivendo um só propósito. Todos criam e mantinham-se unidos, tendo tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam, cada um conforme a sua necessidade. Quer dizer, não havia ninguém faltando nada no meio deles. Se tinha alguém que tinha um pouquinho mais, ele lá e ajudava outras pessoas que não tinham. No versículo 46, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha que detalhe, irmãos, todos os dias eles se reuniam. A gente às vezes fala que é muito, né, vir uma vez por semana, a gente cansa, acha que é demais. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias, e como eles se reuniam? No templo e também nas casas. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. E como eles estavam nessas refeições? Eles estavam com peso? Tipo, mais uma reunião, mais um encontro, mais um almoço, mais um cafezinho ali depois do culto, não, irmãos, olha só, com alegria e sinceridade de coração. A gente precisa se reunir com alegria, irmãos. Amém. Com alegria, a gente tem que chegar aqui, irmãos. Às vezes e na maioria das vezes é o único dia que a gente tem a oportunidade de estar na igreja, de estar junto com os nossos irmãos. E a gente precisa vir com alegria, irmãos. Com alegria, com sinceridade de coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Tudo vem dele, irmãos. É motivo de alegria a gente estar aqui, se reunindo, vivendo igreja, adorando a Ele. E com sinceridade de coração. Louvando a Deus. No versículo 47. E tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha que interessante. Todo o povo que ficava sabendo do movimento da igreja primitiva, esse povo via aquele movimento e aquele crescimento da igreja com bons olhos, amigos. O povo, a igreja primitiva caía na graça do povo, caía na simpatia do povo. As pessoas chegavam até a igreja, as pessoas chegavam até as reuniões e se sentiam bem. Por quê? Porque havia um povo ali com alegria, com sinceridade do coração, um povo que queria viver comunhão, um povo que queria louvar a Deus. Então tem diferença, irmãos, quando a gente chega num ambiente que está todo mundo carrancudo, que está todo mundo para baixo, que está todo mundo desanimado, a gente não vai sentir bem naquele lugar. A gente vai querer sair correndo, irmãos. A gente vai querer sair correndo. Quem gosta de ambiente assim, irmãos? Quem gosta de chegar numa casa que está todo mundo para baixo, só reclamando da vida? Quem gosta de chegar num lugar que está todo mundo triste, só murmurando? Ninguém, irmãos. Ninguém, quanto mais na casa de Deus, quanto mais na casa daquele que enviou seu próprio filho para morrer por nós, para que a gente viva para a glória dele. Aí a gente vem com peso, com tristeza. Não, irmãos. Se a gente ficar assim, as pessoas vão vir até aqui, vão bater e voltar. Vão falar, eu estou fora, entrar num lugar desse aí. Eu fiquei mó feliz ontem, porque graças a Deus ontem tinha bastante visitante. A gente teve um evento de louvorzão aqui, meu Silvio. Benção demais, teve até rap, irmão. Os irmãos trocaram rap aqui. Aí eu estava ali atrás da hora, eu percebi, sabe, aqueles irmãos mais velhos, mais conservador, né? Tava assim na hora do rap, ô Júlio. Você perdeu, mano. Você perdeu. É isso aí, essa é a verdade. Aí eu estava ali atrás. Aí eu percebi uns irmãos mais conservadores, mais de idade assim, aqui assim, ó. O pezinho, ó, e a cabeça assim, ó. Na hora que começou, bateu forte ali na caixa, né? Aí, os irmãos aqui. Aí eu pensei assim comigo, se tivesse mais uns 3 antes daqui, tava todo mundo aqui, ó. E aí, o que aconteceu depois do encontro, depois do louvorzão? Umas 4, 5 famílias que estavam nos visitando aí falavam assim, que alegria, que presença de Deus.
e contagiante, eu ouvi essa expressão, contagiante a alegria de vocês, e perceptível a presença de Deus também. Foram algumas coisas que a gente ouviu, e tipo assim, enche o nosso coração de alegria, porque o nosso desejo é isso, irmãos, que as pessoas cheguem aqui, sintam e vivam a presença de Deus, e vivam um lugar de alegria e de amor realmente. E isso que a igreja primitiva vivia, irmãos. Isso que a igreja primitiva vivia, e isso que a gente pode viver, isso que a gente deseja viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as pessoas cheguem até aqui e se sintam bem, se sintam amadas, se sintam acolhidas, sejam transformadas, sejam libertas, sejam abraçadas, realmente vivam um novo caminho, em nome de Jesus. E aí o que acontece com uma igreja assim? O Senhor, não sou eu, não é meu irmão Pantaleão, não é meu irmão Wallace, não somos nós. É o Senhor que vai acrescentar diariamente os que vão sendo salvos, porque é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que toca os corações, é Ele que quebranta as vidas, e é Ele que acrescenta diariamente os que vão sendo salvos. Nosso trabalho, irmãos, é plantar, é semear, e o crescimento vem do Senhor. Paulo plantou, Paulo regou, o crescimento veio do Senhor. E assim será, irmão. Muitos de nós vamos plantar sementes aqui, muitos de nós vamos regar sementes aqui, mas o crescimento vai vir do Senhor, e nós cremos que virá, porque dele vem o crescimento, e nós cremos no ajuda do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, outro dia a gente volta nela, se aprofunda mais ainda nela, mas é só uma introdução para aquilo que a gente deseja falar aqui nessa reunião, em nome de Jesus. Irmãos, vamos então dar início aqui, falar sobre alguns pontos importantes, sobre a visão, irmãos, a visão da nossa igreja, o propósito da nossa igreja, os valores da nossa igreja. Alguns de vocês já ouviram sobre isso aqui da nossa igreja? No primeiro culto eu falei sobre isso aqui, tinha muita gente, já faz 3 vezes. E só entrando aqui em linha de introdução, nós iniciamos a nossa igreja no dia de 22 de fevereiro, lá na Neue Wegstraße, em Daten, na casa do nosso irmão Pantaleão, da irmã Pri, e lá foi o nosso primeiro encontro. Neue Weg é o nome da rua, sabia, Vitória? O nome da rua da casa do Pantaleão é Neue Weg, e nós iniciamos a igreja ali no dia 22 de fevereiro, e no dia 6 de abril, nós fizemos o nosso primeiro culto aqui, público para todas as pessoas. E aqui a gente vai falar um pouco, irmãos, sobre a visão, o propósito, os valores da igreja. Irmãos, se quiserem me interromper, pode. É uma reunião. Se quiser acrescentar, pode. Vamos ali para a tela. Nosso irmão Charles vai estar nos ajudando ali para falar sobre esses pontos da nossa igreja, para que todos também nos conheçam melhor, conheçam melhor a igreja, entendam melhor o que nós desejamos aqui. Eu creio que para muitos vai ser importante, e também para a continuidade da nossa igreja, algumas novidades que a gente vai compartilhar, mas antes a gente precisa ali destacar. A visão. Onde queremos chegar, irmãos? Mudaram o nome ali. Mudaram o nome, mas depois a gente volta nessa questão. A visão. Onde queremos chegar? Primeiramente vamos falar sobre isso. Onde queremos chegar, irmãos? Pode passar. Queremos ser, irmãos, uma igreja viva, bíblica e saudável. Viva, bíblica e saudável. Uma igreja atuante na sociedade, irmãos, que alcance não somente brasileiros, mas pessoas de todas as nações, cumprindo a grande comissão de Mateus 28, 16, 20, que fala sobre nós irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso chamado é para todos os povos, irmãos. Hoje a maioria de nós somos brasileiros, temos nossos irmãos alemães, nosso irmão Filipe, nosso irmão Benjamin, nosso irmão Filipe fala muito bem português,
A gente ainda não tem, mas vamos ter, em nome de Jesus, uma tradução boa da nossa igreja. Inclusive, quer fazer o teste, Thiago, agora? A gente está com. Obrigado aí, meu irmão. O irmão Batalhão abençoou a igreja com um fone. E esse fone é o seguinte, irmão. A gente está usando um aplicativo de tradução com inteligência artificial, né? E aí, todas as pessoas que têm vindo ao culto falam que é muito ruim o retorno. Chega palavras lá que não existem, aí fica uma coisa meio atrapalhada, eles não compreendem tão bem. E aí a gente pensou o seguinte, provavelmente é por causa do microfone, que faz muito ruído, muita voz que chega lá. Então talvez se tiver um microfone aqui, ele vai captar melhor. E esse aqui é um dos microfones lá do batalhão lá, que só os caras do podcast lá do Flow, os caras que usam. Os influencers, né? Vai captando o som aqui, corta todos os ruídos. É tipo a voz de Deus, né? Que fala nossos corações e dissipa todas as negras nuvens, todos os ruídos. Vou precisar dele daqui a pouquinho. E esse aqui pro Felipe? Meu irmão, vamos. Enquanto o Thiago se prepara ali com o filho, vai fazer um teste ali. E quando Deus permitir, teremos tradutores também aqui na igreja, contribuindo na tradução. Se funcionar bem, tem muitas igrejas que estão utilizando isso. Muitas igrejas estruturadas, muito maiores que a nossa. Estão usando só esse aplicativo. Então, talvez dê certo, né? Ali a gente quer ser assim, irmãos. A gente quer ser uma igreja que não visa só o povo brasileiro. É claro que a gente, por ser brasileiro, a gente vai ser uma igreja brasileira. Não tem como a gente fugir da nossa raiz, da nossa cultura. A gente vai manter isso. É uma realidade. Mas, irmãos, a gente quer deixar claro que todo mundo é bem-vindo. O alemão, o angolano, o moçambicano, o búlgaros, o italiano, todo mundo, irmãos. Todo mundo que aparecer aqui, a gente vai abraçar e vai amar, e a gente não vai criar barreiras e construir muros, porque isso separa. E Jesus veio construir pontes, e não importa a nacionalidade, todos somos um em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, todos somos um. Então a gente, com isso, para gente ter essa consciência, irmãos, às vezes alguém pensar, mas eu estou indo na igreja que só tem brasileiro. Por enquanto, irmãos, por enquanto, porque vai chegar o tempo que vai ter povos de outras nacionalidades também, em nome de Jesus. Amém. Viva, bíblica e saudável, assim seremos em nome de Jesus. Próxima tela, meu irmão. Olha lá. Uma igreja viva, bíblica e saudável. É isso que nós queremos sermos. Atuantes na sociedade. Que faça trabalho de evangelismo. Que vá alcançar outros povos. Uma igreja onde será um lugar de famílias restauradas, irmãos. Curadas, transformadas e edificados em Cristo. Presta atenção nisso, irmãos. Famílias. Vocês perceberam que aqui só tem família? Tem família só, irmãos. Tudo família. Família com criança pequena, família com criança grande. Tudo família. E a igreja começou assim. Irmã Suzana ainda lembra, irmã Suzana, dos encontros que a gente fazia lá no centro ali, na outra igreja. Só famílias, sempre foi assim, e esse é o alicerce da nossa igreja, e nós queremos, como alicerce, ter isso bem fundamentado, e que aqui seja um lugar que as famílias vivam restauração, vivam cura, vivam transformação, e sejam edificados em Cristo, em nome de Jesus. Um lugar que as famílias aqui, irmãos, de verdade, sem falar um português bem claro, de verdade, a gente não vai... Vou rasgar o verbo. Não vai tolerar divórcio no nosso meio, sabe?
A gente vai lutar com todas as forças para que isso não aconteça com ninguém aqui, sabe? Quem estiver perto da gente, irmãos, a gente vai abraçar, a gente vai amar, a gente vai visitar. A gente não deseja viver isso com irmãos da nossa igreja, sabe? Porque a gente, como irmãos, vai estar disposto a ajudar, vai querer ajudar, de qualquer maneira. Vai sentar para conversar, vai aconselhar. Só dando um testemunho bem rápido, irmãos. Foi assim que iniciou meu ministério, em 2015. Em 2015, estava eu e minha esposa em casa, lá em Colônia. Nosso telefone toca. Um amigo nosso, vocês conhecem, Atila Yasmin, que mora lá em Leverkusen, morava. Estava passando por uma briga seríssima no casamento. Nosso pastor Carlos Faria nos ligou e falou: Gabriel, acolhe eles lá, ajuda eles lá, que eles estão numa briga ferrenha. E a gente morava perto da casa deles. Colônia para Leverkusen era perto. Chegamos lá, estava o nosso irmão com as malas prontas para ir para o Brasil. Ele ia largar tudo, ele ia embora, ia deixar a esposa, e eles iam embora. Ele ia embora, ia separar dela. A gente entrou lá, conversou com eles, aconselhou, oramos tão alto que chamaram até a polícia para nós lá. E aí a polícia chegou, imagina a cena, a polícia chegando e os pratos tudo quebrados pro chão, porque eles estavam brigando de quebrar prato, quebrar copo, tudo. E quando a gente chega lá, quando a polícia chega lá, vê aqueles tudo quebrado, o povo gritando, os vizinhos tudo na janela, 2 horas da manhã. Mas resumindo a história, irmãos, não foi só aquele dia que a gente esteve perto deles, a gente manteve um cuidado, uma amizade bem próxima. Foram restaurados, foram curados, foram transformados, foram edificados em Cristo. Hoje estão lá com 7 filhos, vivendo felizes, graças a Deus, e puderam viver essa restauração no casamento e no lar deles. E a gente louva a Deus por isso, irmãos. Que a gente possa sempre lutar, sempre lutar. A gente sabe que tem muitos casos de divórcio nos dias de hoje, mas a gente sabe que não é da vontade de Deus. Não é vontade de Deus, a gente entende isso, a gente sabe. Deus é bondoso, em graça e misericórdia, concede novas chances para aqueles que já viveram isso. Eu tenho um caso na família, meu irmão, meu pai, mas a gente entende que Deus é bondoso e misericordioso e dá novas chances para a gente escrever novas histórias e fazer diferente. E quem estiver conosco aqui, irmãos, viver esse caminho mesmo de famílias restauradas, curadas e transformadas em nome de Jesus. Que a gente seja um lugar assim, irmãos, que a gente viva uma igreja assim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Uma igreja que vive o reino de Deus, amando, cuidando, sendo sal e luz desse mundo, sendo a esperança do aflito, a resposta para o necessitado. Uma igreja fundamentada em Jesus, que faz discípulos e em tudo glorifica ao Senhor. Amém, irmãos? Sejamos assim, em nome de Jesus, que venhamos viver o reino de Deus. Pode continuar, irmão. Missão, como nós queremos chegar? Ontem a gente estava lá conversando com o nosso irmão Panterão, a princípio a gente ficou conversando sobre isso, né? Onde e o como, né? E aí a gente conversando, chegando assim sobre como chegar lá, como ter famílias restauradas, como pregar o ID, como viver o reino de Deus. Aí continua, próximo. Queremos ser uma igreja que atua, que realiza culto nos lares, realiza estudos bíblicos, faz visitas, constrói laços de afeto, de amor, de amizade, vive igreja, além do domingo, se coloca sempre à disposição para ajudar e oferecer apoio espiritual. Assim somos nós, irmãos. Quem está conosco aqui nesses 3 meses tem experimentado um pouco disso e nós queremos ser mais ainda. A gente vem atuando, a gente vem realizando culto dos lares, estudos bíblicos, fazendo visitas e construindo esses laços de afeto, irmão, de amor, de amizade, e que a gente venha viver a igreja além do domingo. Porque a igreja não é só nossa reunião de domingo, não é muito mais além disso. E a gente está sempre se colocando à disposição, irmãos, para ajudar e oferecer apoio espiritual em nome de Jesus. Amém? Uma igreja que realiza evangelismo, irmãos. A gente quer muito realizar missões. Quando a gente fala, a gente quer alcançar outros povos, outras nações, outros povos alemães, outras pessoas de outra nacionalidade. A gente vai realizar como isso? Através de evangelismo, através de missões, através de eventos. Você viu o que a gente fez ontem aqui? Foi um evento, irmão. O que a gente fez recentemente na casa da Tatiana lá? Um evento. A gente fez eventos na casa da Pri, naquele dia que a gente se reuniu aqui também durante a semana.
voltado para o alcance de pessoas perdidas. Por isso que a gente divulga, irmãos. Quando a gente divulga na internet os cultos, posta lá no Instagram, no WhatsApp, não é para ganhar like, ganhar joinha e coraçãozinho. Não, irmãos, é para que outras pessoas fiquem sabendo. Vocês viram aquela irmã espanhola aqui, que cantou ontem? Bênção, né? Glória a Deus. Sabe como é que ela ficou sabendo do culto? Internet, irmãos. Rede social, ela viu lá uma postagem, vai ter um louvorzão e comunhão. Ela louva, entrou em contato comigo, conversamos. Olha que bênção, irmãos. Amou a igreja. Eles moram um pouquinho longe, mas falou que vai estar orando para Deus direcionar ela, se deve congregar aqui ou não. Mas eles estão em outra igreja há muito tempo. A gente sabe que a gente não força nada, é Deus que conduz a cada um. Mas é só explicando um pouquinho a importância de eventos assim, de momentos assim, e a importância de compartilharmos, né? Instagram, os convites dos cultos. Pessoas são alcançadas, edificadas e fortalecidas, e aqueles que não conhecem a Jesus ainda são salvos, irmãos. São salvos. A gente pode, e a gente deseja viver uma igreja onde o Senhor acrescentará diariamente os que vão sendo salvos. Em nome de Jesus. Evangelismo, missão, irmãos, a gente vai viver. A gente não está fazendo ainda por causa da questão que a gente vai entrar daqui a pouco, que é burocrática de documentação de faina de igreja. A gente já vai chegar lá. Por que existimos, irmãos? Propósito. Nosso propósito é glorificar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos, que através de nós pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho em todas as dimensões de suas vidas, em todas as dimensões, produzindo transformação e salvação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Nosso propósito é ser uma igreja família que fortalece lares, casamentos, que ensina os princípios da palavra para os filhos. Por isso que a gente enfatiza bastante nosso ministério infantil também, que é o que a gente vai cuidar, que a gente vai valorizar muito, irmãos, muito. A gente já valoriza. E a gente vê, irmãos, muitos frutos, viu? A gente vê em 3 meses de igreja, muitos frutos do ministério infantil. As crianças tendo prazer em orar, ou as crianças que nem oravam já orando. As crianças falando que querem ir para a igreja. Irmãos, é motivo de muita alegria isso, irmãos. Eu vou compartilhar, cara. Recentemente, o Noah. Semana passada, o Noah acabou o culto. Eu fiquei aquela fala dele a semana inteira. Ele falou assim pra mim: obrigado, tio. Na hora de ir embora. Aí eu falei: meu Deus. Eu pensei na cabeça dele assim: por que obrigado? O que eu fiz? Sabe? O que eu fiz? Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, Ele nos usou como instrumentos aqui para abrir essa porta. Sabe? Essa porta foi aberta graças à misericórdia dele que nos escolheu para esse chamado. A gente foi escolhido, irmãos. Nós somos escolhidos por ter aceitado e a gente obedeceu. Por mais, Deus sabe, irmãos, como foi doloroso essa resposta, esse sim a esse chamado. Mas a gente disse sim. Mesmo com medo, a gente falou sim. E a gente escolheu avançar porque a fé, independente do medo, independente das inseguranças, irmãos, é dizer sim e avançar. A gente tem que dizer sim e avançar. E aí ele falou, eu fiquei com aquilo na cabeça a semana inteira. Falei, nossa, que maravilha, né? Graças a Deus que a gente está aqui junto, está vivendo tantos momentos assim. Em pouco tempo, né? Pouco tempo, mas já viveu tanta coisa linda aqui. E vai viver muito mais ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é por isso que a gente enfatiza também, né? Que os filhos cresçam aprendendo a palavra, os princípios da palavra, para que tenha famílias edificadas na rocha. Em nome de Jesus. Uma igreja que vive o amor Filadélfia, que é o amor fraternal, que é o amor de irmãos. Queremos ser uma igreja assim, irmãos. O amor Filadélfia, a gente carrega esse nome hoje, é um amor que é um amor de irmãos. Um amor fraternal. A gente quer carregar isso para sempre, irmãos. A gente quer carregar para sempre essa raiz, essa origem desse nome e desse significado do amor fraternal. Em nome de Jesus. É muito mais do que somente a igreja que a gente veio lá de Borro. É muito mais além da gratidão e do amor que a gente tem
pelo pastor Rogério, é muito mais além do que isso. É viver Filadélfia, viver amor fraternal. Em nome de Jesus. Ele diz, sejam irmãos aqui. Viver como discípulos de Jesus de Nazaré, irmãos, seguindo a Ele e obedecendo todos os seus ensinamentos. A propósito nós temos. Expandir o reino de Deus, que vai muito além do domingo. Viver igreja, viver família, em todas as dimensões da vida, sendo atuante e presente na vida dos irmãos, sendo um lugar de amor, esperança e novos recomeços. Amém? Que assim seja, irmãos. Está acabando, irmãos. Quem está? Alguns valores, irmãos. Alguns valores, princípios que nos guiam. Valores fundamentais para nós como igreja. Somos guiados pela palavra de Deus. E temos Jesus como nosso fundamento. Queremos ser movidos pelo amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o próximo como a nós mesmos. Nunca perder a consciência que família é o primeiro ministério. Família é o primeiro ministério, viu, irmão? Não é a igreja, é a família. A família é o primeiro ministério. Devemos cuidar sempre em primeiro lugar da nossa família. Serviço e trabalho conjunto. É bom abrir ali, Efésios 4. Essa não é para aqueles que não conhecem essa passagem. Efésios 4, 13 e 16. Está escrito assim. Na verdade, todo o capítulo 4, né? Ele fala sobre unidade, né? Senão vai virar outra pregação aqui, mas tentar resumir aqui. Vamos ali para o 13 mesmo, vai, senão. Até que todos, irmãos, quem está em Efésios aí, lê aí, Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse versículo é de importância fundamental para a gente. Todo o corpo, versículo 16, todo o corpo ajustado, a gente está ajustado, gente, e está unido pelo auxílio de todas as juntas. Todos os membros do corpo estão unidos, estão ajustados. O que acontece quando a gente está assim? A gente cresce e a gente se edifica a si mesmo. Olha que maravilha, irmão. A gente cresce e a gente é edificado. Todos são edificados quando a gente está unido, quando a gente está junto, quando cada um compartilha uma palavra. Todo mundo é edificado, irmãos. Todo mundo é fortalecido. E a gente cresce e edifica a si mesmo em amor, em medida que cada parte realiza a sua função. Cada um entende a sua função, cada um entende a sua parte. Um prega, outro louva, outro compartilha de um serviço na cozinha, outro limpa o chão, outro limpa o banheiro, outro carga um quintal, outro dá um abraço, outro dá um sorriso na entrada, outro fala Jesus te ama, outro ajuda com contribuições, outro dá uma corona para o irmão, outro faz um evangelismo, outro, tem tantos dons e talentos, irmãos, espalhados por aí, e a gente tem várias maneiras de servir ao Senhor, várias, no culto, depois do culto, nos encontros, em todo momento, irmãos, em todos os momentos. Recentemente a gente estava aqui com o nosso irmão Wallace, a gente dava conselhos ali, o Wallace conversava bastante com o irmão José, estava precisando, sabe? É necessário, não estava no culto, já tinha acabado, não estava com o microfone na mão,
mas estava ali ajudando o irmão, estava edificando o irmão, estava fortalecendo o irmão, estava despertando algumas coisas do irmão que talvez ele não estava prestando atenção, contribuindo, ajudando. E isso é necessário para o corpo ser edificado, ser ajustado e crescer em amor, irmãos, em medida que cada parte realiza a sua função. Então, irmãos, que cada um de nós venhamos entender o nosso chamado, os nossos dons, os nossos talentos, e venhamos procurar ajudar, contribuir para a edificação do reino de Deus. Serviço e trabalho conjunto, cada um faz a sua parte e todos são abençoados em nome de Jesus. Só dar um breve testemunho do nosso irmão Charles, por exemplo. Nosso irmão Charles, eu nunca pedi para ele chegar aqui mais cedo. Às vezes ele chega mais cedo que nós aqui, fica esperando, e ele nunca pedi para ele ficar na mesa de som. Pessoas que vê a necessidade estão precisando. Desde o primeiro culto ele ficou ali. A gente nunca falou, irmão Charles, eu nunca cheguei para ele e falei assim, irmão, você vai ser o homem das mídias lá da igreja, você é o técnico do som, você é o cara que vai cuidar disso. Nunca! Só que ele viu uma necessidade. Ele tinha 12 talentos, entendeu? E os nossos 12 talentos são para serem exercidos para a glória de Deus. Os 12 talentos que você exerceu lá fora, Charles, naquela época, hoje você exerce aqui para a glória do nosso Deus. Olha que maravilha! Deus preparou ele lá para usar aqui. Nem sabia, mas é assim que Deus faz, irmão. Às vezes nos abençoamos com uma coxinha aí depois do culto, um pastel, bolos. As igrejas primitivas tinham tanto isso, né? De comunhão, de bolo, de partir do pão. Esses momentos assim, irmãos, fortalece também os laços de afeto, fortalece também os laços de comunhão da igreja. Às vezes o irmão vai embora, sai correndo, mas tem ali um bolinho para ele fica um pouquinho mais para conversar, se conhece melhor aos outros irmãos, acaba se conhecendo, acaba conversando um pouquinho, e ali fica na igreja, ali recebe uma palavra, ali tem os seus olhos abertos, e todo o corpo é edificado. E aí, a partir do momento que cada parte realiza a sua função, e que assim seja, em nome de Jesus. Serviço e trabalho conjunto. Vamos trabalhar junto, irmãos. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Ali continua. Sinceridade são valores para nós, irmãos. Ser sincero, transparente, honesto, humilde, fidelidade, respeito, são princípios fundamentais para nós, irmãos. Vamos ser sinceros uns com os outros, vamos ser transparentes uns com os outros. Viver uma vida santa, irmãos. Fomos chamados para ser um povo santo. 1 Coríntios 2. Sede santos porque eu sou santo. O nosso Senhor nos chama para viver em santidade. Ser generoso e ter o coração sempre disposto a ajudar. Que sejamos assim, irmãos. São valores importantíssimos da fé cristã. E andar junto. Andar junto, ser acompanhado. Não vamos andar sozinhos, irmãos. Ser acompanhado por líderes, amigos. Ter sempre a humildade para corrigir o que for necessário. Aqui a gente já teve a experiência de conviver, de participar de igrejas, de pastores que escolheram o caminho do isolamento, de escolheram o caminho do orgulho e tiveram suas vidas arruinadas, seu ministério arruinado, suas famílias arruinadas. E eu não quero isso para a minha vida, não. E nós não queremos também na vida de nenhum dos irmãos. Então nós vamos ter essa maturidade e essa humildade. O nome disso é humildade. Reconhecer. Preciso de ajuda, preciso de acompanhamento, preciso de aconselhamento, preciso de pessoas na mesa comigo. Preciso. Líderes, amigos, que sejam dispostos a falar conosco. E a gente tem que estar disposto a corrigir o que for necessário no nome de Jesus. E a igreja primitiva é a nossa referência, assim como eu li no início, em nome de Jesus, irmãos. Esses são os princípios aqui da nossa missão, nosso propósito, dos nossos valores da igreja. Amém, irmãos? Todos entenderam? Alguém tem algo para acrescentar? Para falar, estamos juntos? Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade aqui então. Amém? Amém. Novo nome. Vamos entrar agora então. O que aconteceu? A gente vai alterar o nome da nossa igreja, irmãos. Por quê? A partir de agora a gente vai estar andando junto com a igreja do Nazareno, que é uma igreja que fica lá no interior de São Paulo, em São Carlos, o pastor Nivaldo Aragão.
que ele conhece as nossas vidas, ele já esteve aqui na Alemanha, ele conhece a mim, conhece a minha esposa, e ele é muito mais ainda amigo pessoal da Priscila, do Pantaleão, estiveram com eles lá nos Estados Unidos recentemente, já tiveram grupo de estudo bíblico online no período da pandemia. São pessoas sérias, é uma igreja séria, é uma igreja de um ministério centenário, a igreja do Nazareno existe desde 1907. É uma igreja séria, irmãos, e são pastores sérios. Inclusive a sede nacional da igreja do Nazareno lá em Campinas, na minha cidade. E é uma igreja muito correta, que tem seus princípios na palavra, que acredita nos dons e talentos, que acredita no mover do Espírito Santo, acredita em cura, acredita na santidade, prega isso. Então são os mesmos princípios que nós temos, irmãos. É um pastor mais experiente, a esposa dele é psicóloga. Sempre que a gente precisar de uma ajuda, de um aconselhamento, temos eles agora como apoio espiritual lá no Brasil. Mas chamada de vídeo não nos impede, irmãos, de estar conversando, de estar sendo aconselhado. Na semana que vem ele vai mandar um vídeo aqui pra gente, e aí a gente vai estar conhecendo ele, vai estar trazendo uma palavra aqui para a igreja. E aí a gente está alterando o nome para Nazareno. Por quê? Porque a gente vai andar junto com eles, irmãos. O nosso nome continua no AIV, Nazareno que mais. E a gente vai deixar de ser Filadélfia. A igreja de Filadélfia, irmãos, desde o princípio, o pastor Rogério, da igreja de Borro, estava ciente de tudo isso, irmãos. A gente teve uma conversa muito clara, muito franca com eles e muito aberta. A gente hoje continua burocraticamente com eles aqui, a gente tem uma aliança fraternal com eles. E a gente vai permanecer tendo. Não vai mudar nada na nossa aliança fraternal com eles. A gente vai continuar, por exemplo, teve irmãos da igreja deles aqui ontem, vamos continuar convidando eles, vamos continuar visitando lá quando possível. A gente visita a casa deles lá, leva o Isaac. A amizade permanece, o amor permanece, a gratidão permanece. São pessoas humildes, sérias, homens de Deus. Então, a gente vai continuar, irmãos, com uma aliança fraternal. Só que, por questão burocrática, por questão agora de uma nova aliança, que a gente vai ter com a igreja de Nazareno, a gente vai estar alterando isso. Todos entenderam, irmãos? Amém. A gente está escolhendo um caminho que é melhor para a igreja. É melhor para a igreja, porque a igreja de Nazareno, irmãos, e o pastor Nivaldo são igrejas estruturadas. É um pastor que vive para a igreja e para o reino. Entendeu? São igrejas que oferecem um suporte maior para a gente, espiritualmente falando. São igrejas, irmãos, o pastor tem uma caminhada, a esposa dele também. A gente pode se aconselhar, receber ajuda, receber apoio. Tudo isso que a gente está fazendo é pensando na igreja e no crescimento da igreja. Só contar um pouquinho aqui. Da maneira que Deus falou conosco sobre isso. Vou entrar rapidinho. A gente estava iniciando, a gente estava orando pela nossa igreja. E na época que a gente estava orando pela nossa igreja, a gente estava orando por pessoas para nos ajudar. Nessa época, que foi em novembro do ano passado, Pantaleão e a Priscila chegaram até nós. Quem conhece a gente assim de muito tempo? Pantaleão já é meu amigo há 13 anos, a gente congregou junto, serviu junto, foi líder de ministério juntos, de jovens, estudamos teologia juntos. São pessoas sérias e que a gente escolheu para caminhar com a gente. E naquela época a gente foi conduzido pelo Espírito Santo para estar nos reconciliando ministerialmente. E ali Deus nos colocou, eles foram para os Estados Unidos, se encontraram lá com o Nivaldo. O Nivaldo conversou com eles, o pastor Nivaldo conversou com eles sobre o ministério, sobre a igreja. Ele compartilhou sobre tudo que estava acontecendo aqui. A gente começou a orar por isso, começou a pensar sobre isso. E até que Deus foi nos conduzindo a esse caminho, irmãos. Deus nos conduziu a esse caminho, nos deu paz no coração para tomar essa decisão. E a gente está pensando, irmãos, no crescimento da nossa igreja. A gente está pensando a longo prazo, irmãos. A longo prazo. A gente está pensando que a igreja vem expandir, vem ir para outras cidades, vem ir para outros países, vem para outras ações, irmãos. E para a gente ter isso, é também necessário um suporte de pessoas mais maduras, conselheiros espirituais, pessoas maduras na fé, que nos ajudem nessa caminhada. Nosso irmão Mano. Só para falar nesse ponto, foi algo que
Priscila e eu, nós viajamos com isso no coração. Nós sabíamos que a gente ia encontrar com ele lá, mas nós só ficamos sabendo disso depois da reunião com o Gabriel, com a Camila, sobre isso com o pastor Gabriel, com a Camila. E quando nós chegamos lá, Priscila e eu, o pastor Ivaldo começou a se abrir conosco. E eu senti no coração de compartilhar com ele, porque ele começou a fazer algumas perguntas nesse sentido. E quando eu compartilhei com ele, ele não teve nenhum interesse por trás de ajudar. Ele que se ofereceu. Ele chegou e falou para nós, no caso para a Priscila e para mim, falou: olha, se vocês quiserem, estou aqui me disponibilizando a estar ajudando vocês nessa caminhada, estou me disponibilizando a estar apoiando vocês em oração, o que vocês precisarem de um conselho, se eu puder até ir lá visitar vocês para conversar com o pessoal, para me apresentar. Então não foi algo de segundos interesses, né, que a gente ofereceu para ele, a gente vai estar mandando dinheiro para eles, não, muito pelo contrário. Ele até falou que essa não é conversa nem para agora, nem para o próximo ano, nem para alguns anos. Né? O interesse dele realmente é nos apoiar, nos ajudar espiritualmente e com a experiência dele. Ele já está abrindo agora mais uma igreja lá em São Carlos, onde eles moram. Já abriram igreja há muitos anos, se eu não me engano. Se eu não me engano, já fazem 25 anos que eles abriram a igreja Nazaré em São Carlos. Mas fala isso, esse apoio que não foi nós que buscamos e procuramos, foi o Espírito Santo que conduziu e ele que se ofereceu para estar nos ajudando sem nenhum interesse por trás. Sim, amém. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Igreja, então a gente vai alterar essa questão do nome, então, e não é somente a estética ali, né, que a gente vai mudar, mas a partir de agora a gente vai ter um apoio espiritual, uma liderança no Brasil, e que pelo menos uma vez por ano ele vai estar tentando vir aqui para estar junto conosco também. Essa alteração da Filadélfia eu não conheço, para Nazaré tem a ver com a visão da outra igreja, com a visão da Nazaré, da nossa igreja, com a visão da nossa igreja. São visões diferentes da coisa que a gente quer fazer. É a mesma visão. A gente só veio com o nome Filadélfia, foi uma atitude simbólica de amor e gratidão, sabe? De amor e gratidão, de respeito, porque a gente já tinha iniciado a conversa e a gente já tinha falado que a gente ia seguir com as próprias pernas. E a gente já tinha falado, e a gente já queria isso lá, que a igreja de lá se aliasse a uma igreja mais madura, mais experiente, mais séria, mais forte, porque não adianta, irmãos. A gente precisa abrir os nossos olhos. Quando a gente vê que o corpo, a igreja está precisando de ajuda, eu já queria isso lá em Gelsenkirchen, quem me conhece sabe. Quem estava comigo lá em Gelsenkirchen, lembra disso. A gente tem o costume, as igrejas aqui no Brasil, aqui na Alemanha, as igrejas aqui na Alemanha têm o costume de chegar aqui, abrir e viver de maneira totalmente independente, cada um com suas cabeças, e tipo assim, isso não é bom. A gente precisa de ajuda, e a gente precisa de apoio. E essa forma que eu já falava lá em Gelsenkirchen, eu falei lá em Borro, vamos se unir. E eu nunca tive um respaldo das lideranças. Eu era um diácono, depois eu me tornei pastor, era pastor auxiliar, mas o poder de decisão nunca teve na minha mão. Então, a partir do momento que a gente pode falar, a gente consegue escolher os caminhos que sejam melhores para a igreja, então a gente entende, é um caminho melhor para a igreja. Por quê? Porque vai ter um apoio de igrejas estruturadas, de igrejas sérias, acima da gente. Uma igreja, irmão, a gente tem uma igreja de 20 membros, de 30 membros, a gente precisa de ajuda, a gente precisa pensar em crescimento, senão a gente fica correndo em círculos. Então a gente pensou em tudo isso, sabe? E aí, respondendo na pergunta, aí Filadélfia já sabia. O nome Filadélfia veio com uma atitude de amor mesmo, de gratidão. Por isso que eu faço questão de falar. Tá no nosso propósito, manter esse amor Filadélfia, manter esse amor fraternal. Porque é isso que a gente precisa viver, irmãos. O nome Filadélfia não é só um nome. Vai para a Bíblia, a igreja de Filadélfia é a igreja que resiste até o fim dos tempos, que é fiel até o fim dos tempos. E a gente quer ser essa igreja também. A palavra que nós recebemos aqui no início é a porta que Deus abre e ninguém fecha. E essa palavra também está lá.
Então a gente vai levar palavras, vai levar promessas que a gente recebeu sempre conosco. Agora a questão ministerial, a gente está se unindo a uma igreja. Concordo. Nazareno. Eu acredito que essa união fortalece bastante. Sim. Ajudar. Quem é que não precisa de um jejum de ter um auxílio? Seja espiritual, seja até financeiro. Sim. É Verdade. necessário. É verdade. Amém. No começo, ninguém começa a É. Ninguém chega longe também sozinho, né? precisamos de pessoas. É. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora outra questão, irmãos, a gente vai estar iniciando agora o nosso processo de se tornar uma FAI, sabe? FAI é regulamentar a nossa igreja aqui burocraticamente, os papéis e tudo, né? E aí a gente vai fazer isso, né, com um nome, né? Vai ver Nazareno Guimarães, que a gente vai se tornar. E a gente continua vivendo tudo isso, irmãos, esses propósitos, esses valores, essas metas que nós temos. E a gente está vivendo aqui agora o processo da FAI, aqui na Alemanha. Aqui na Alemanha a gente está recebendo as orientações, né, de documentos, essas coisas todas, de direções também, né, do ministério da BFP. A BFP é um ministério das igrejas livres, que são pentecostais aqui. A gente é uma igreja pentecostal, a gente acredita nos dons do Espírito Santo, a gente acredita no mover do Espírito Santo, a gente acredita. A gente não é só aquelas igrejas do Reteté, mas é outro tema isso aí. Mas a gente acredita que o Espírito Santo age em nossas vidas, nos transforma. Uma das evidências do batismo do Espírito Santo é a transformação de nossas vidas. Existe o dom de falar em línguas? Sim, existe. Mas não é somente esse dom que o Espírito Santo nos concede. Existem muitos outros. Inclusive o maior de todos é o amor. Então, a gente quer viver o amor, o Espírito Santo vivendo em nós e viver transformações de vida. Então a gente está aqui com a BFP que está nos orientando. A gente teve reuniões também junto com o Pantalão, com a Priscila, junto com o membro desse BFP que nos está orientando como que faz a FAI, como que documento que precisa. Essas questões burocráticas, né? Questão de papelada, essa questão é chata, sabe? É instituição, irmãos. Seria bom que a igreja ficasse só na simplicidade, né? Na mesa. É bom demais, eu prefiro, né? Mas tem coisas que a gente precisa fazer, né? Burocracias, seguros. A gente está, por exemplo, hoje usando o seguro da Igreja Filadélfia de Bom. Aí tipo, vai que acontece alguma coisa aqui, aumenta o seguro para eles lá, tipo, a igreja deles lá é pequena, irmão. Eles têm problema financeiro lá. A gente vai dar prejuízo para eles, tipo. E aí a gente quer ter o nosso próprio seguro, o nosso próprio FAI, nossas próprias burocracias aqui resolvidas entre nós. E aí entra uma questão também, a gente quer fazer evangelismo usando o nome da nossa igreja. Como é a possibilidade de encher de gente aqui, e está tudo bem, de a gente fazer missão, e aí vai mandar dinheiro lá para a África, por exemplo, aí a gente consegue oferecer um spend uma comprovação de oferta que vocês estão dando. Tem tudo isso, irmão. Se a igreja dá uma oferta, tem a possibilidade do financiante devolver uma parte da oferta que você está dando aqui na igreja, porque a igreja aqui nós devolvemos uma comprovação. Por exemplo, vamos supor, você oferta 100 euros, comprova lá no financiante, o spend critical, e você recebe de volta do Estado 40 euros, por exemplo, 30 euros. Uma parte é ressarcida para vocês. Então, isso tudo acontece quando nós estamos com essa FAI, com essas coisas legalizadas, tudo certinho, nas questões burocráticas, né? Então a gente está caminhando para isso também, irmãos. Amém? Para todo mundo estar ciente dos nossos próximos passos, da nossa igreja. Amém? Alguma dúvida? Amém. Agora, expor alguns pontos importantes aqui. Irmãos, só para compreensão assim, né, da maioria, eu e minha esposa somos os pastores da igreja, e nós temos nosso irmão Pantaleão, a Priscila, que fazem parte da nossa liderança. Eles não são somente líderes aqui do Ministério de Louvor, mas também são parte do nosso presbitério,
que a gente vai ter sempre, e a gente já tem sempre, reuniões, conversas. Inclusive também, a Priscila é a pessoa que faz a tesouraria da igreja, ela cuida das entradas, entendeu? Então não tem nada escondido aqui, irmão. Elas ficam sabendo, eles ficam sabendo de tudo que acontece, tudo que entra, tudo que sai da igreja. Então tem uma clareza, não tem nada escondido, todas as entradas que estão entrando na igreja, tudo para pagar contas, para suprir as necessidades da igreja, para a gente se organizar primeiramente, porque a gente está totalmente no início, irmãos. Então, a gente precisa de organização e de boa administração. E graças a Deus a gente está conseguindo e conseguirá fazer isso sempre em nome de Jesus. E vamos ter sempre a ajuda de pessoas que estão ali nos auxiliando. E eles são pessoas que estão na liderança conosco, irmãos. Amém? A gente tem também o nosso irmão Wallace e a Tatiana, que são diáconos, já vieram de outras igrejas como diáconos, são consagrados à diaconia. Então, são pessoas também maduras aqui para nos ajudar. O nosso irmão Charles é um irmão que é um diácono e nem sabe às vezes. A irmã Jamile também, a irmã Suzana também, a Jéssica também. Você já parou para perceber que toda a nossa igreja, todos são diáconos? E a gente às vezes não nomeou. Mas eu acho lindo de ver isso, irmãos, de verdade mesmo. Porque quem não precisa de título, não precisa de cargo, não precisa de nomeação. Faz sem ser nomeado. É assim que a gente reconhece os dons e o serviço de cada um. Quanto tempo a gente não limpava os banheiros das igrejas? Né, irmã Silvia? Irmã Silvia está com nós aí quando a gente chegou aqui na Alemanha. Sabe, nossa, chegamos magro aqui sem ter o que comer, né, irmã Silvia? Irmã Silvia colocou prato, eu comi no nosso prato algumas vezes. E graças a Deus por isso. Deus é fiel, irmã Silvia. Obrigado, viu? Por tudo que você fez por nós atrás, pelo meu irmão Pantaleão também, viu? Deus sempre cuidou de nós através de anjos e mãos e pés. Por isso que a gente fala, a gente somos mãos e pés de Jesus, irmão. Somos mãos e pés de Jesus. Aonde às vezes a igreja não chega, chega irmãs como você, sabe? Pessoas como você. E a gente se alegra assim de compartilhar isso. E voltando aqui, por exemplo, a irmã Jamile chegou na igreja, no primeiro que ela estava limpando o chão ali da salinha, eu falei, nossa, olha só que maravilha. Que coisa, a gente não pediu nada, que coisa, as pessoas chegam servindo, ajudando. E tipo assim, irmão, não precisa alguém pedir, né? Tá vendo, tá precisando? Ajuda, irmão, tudo bem. Poxa, se pode, né? A gente tem saúde para ajudar, graças a Deus. E outra coisa, irmãos, a consciência que a gente precisa ter. Por favor, irmãos, que não estão fazendo nada por mim. É tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. Quando a gente tem essa consciência, irmãos, nossa, tudo muda. Meu Deus do céu, tudo muda. Eu estou falando isso de coração. Sabe por que eu tenho essa expressão agora? Que às vezes a gente não é reconhecido. Ah, não é. Tem gente que ninguém vai falar nada. Não vai falar nada, a gente vai ser injustiçado, a gente vai ser decepcionado. A gente vai ser até mal visto e injustamente. Mas a gente continua fazendo porque a gente pensa, tudo que fazeis como para o Senhor, sabendo que é o Senhor que está servindo, e dele vem a nossa recompensa. Dele vem a nossa recompensa. Não estamos servindo a homens, é ao Senhor. Isso aqui é um lugar espiritual, irmãos. Igreja é um reino de Deus, é um reino espiritual. A gente está servindo ao Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. É Ele que nós estamos servindo. E a gente serve da maneira que der, da maneira que aparecer, com pouco que seja. Mas serve com amor. Com amor. Que assim seja, irmãos. Que a gente venha servir com amor. Sempre com o coração aberto. Quero ajudar. É tão bom, né? Quando a gente vê a pessoa assim, né? Quando a gente é assim, poxa, irmão, nem precisa ser Cristo. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é ter Cristo no corpo. É fazer, ajudar, sem pensar em retribuição, em recompensa. Eu só quero ajudar. Só quero servir. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos servir, vamos adorar com tudo que temos, com tudo que somos. Em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. E agora 2 pontos aqui. O batismo, irmãos. A gente vai ter batismo aqui. Glória a Deus por isso. No dia 31 de agosto, às 9 da manhã, cedo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai lá no Zibazê, lá no Ratanzê, lá no Zibazê, vai ter batismo lá.
E domingo, é dia 31 de agosto, domingo. Eu falei pra eles, eles fizeram, a gente fez ano passado lá, tava junto, e esse ano o irmão Atila batizou lá. Era pra gente ter também, só que tava trabalhando. A Aliança Fraternal permanece. E aí a gente vai fazer lá, porque é um lugar muito bom, só que chega em determinado horário, começa a encher de gente. Então quanto mais cedo a gente chegar, melhor. Então vamos deixar já anotado esse dia 31 de agosto aí. Não vai ter culto aqui, que a igreja metodista aqui, a igreja alemã, que faz culto de manhã, vão ter uma festa aqui, eles vão usar o espaço do culto o domingo inteiro. Então, a gente não vai poder realizar culto aqui. Então a gente vai fazer um culto lá. Culto ao ar livre, irmãos. Culto de batismo. Vamos levar violão. Se alguém pedir para parar, a gente para. Ô, Chico, tudo caralho. Tudo caralho, difícil nisso. Mas vamos louvar, vamos orar, vamos batizar e vamos fazer a obra. E aí, irmãos, vai ser cedo assim, mas a gente vai aproveitar para ter um dia num lugar diferente também, né? É uma praia, é um lugar bonito, hein? É tipo uma das melhores praias que tem na região, assim, né? Então, a areia limpinha, água boa. Só tem que comprar os tickets online. Tem que sempre ficar, na época do verão, sempre tem que. Tem como chegar lá com o pessoal e não deixa ele lá. Tem A que gente vai ver a lembrar disso. quantidade de pessoas certinho, a gente já compra. Vamos fazer isso aí. Então a gente vai ver, em nome de Jesus agora, no fim do mês de agosto. E um ponto, irmãos, que eu preciso destacar aqui, é sobre ceia, aqui na nossa igreja. A gente é fundamentado na Bíblia, irmãos. Sempre que a gente fala de ceia, às vezes a gente pensa, às vezes a gente vem de outras igrejas, alguns outros costumes, a gente às vezes fica confuso. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, irmãos, a ceia aqui na nossa igreja é para todos, irmãos. Todos são bem-vindos. Todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você crê em Jesus, irmão, se você crê que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, se você crê que Ele morreu numa cruz pelos seus pecados, se você crê nisso, irmãos, você é bem-vindo à mesa. Você é bem-vindo à mesa. Se você crê nisso, você é bem-vindo à mesa. E aí algumas pessoas falam, primeiro, mas não precisa ser batizado? Irmãos, aí a gente precisa ser coerente. Por quê? Se a gente crê em Jesus, se a gente crê que Ele morreu por nós, que Ele é nosso Senhor e Salvador, uma das atitudes nossas é o batismo. É o batismo. Por quê? Porque senão a gente vai estar sendo incoerente, né? A gente fala que crê, mas o batismo, que é um ato de confissão pública da nossa fé, a gente não realiza. Irmão, se a gente olhar para a Bíblia, todos os relatos de batismo, os irmãos criam e já se batizavam, irmãos. O apóstolo Paulo, ele se batizou depois de 3 dias. O eunuco conversando com Filipe lá, ele não estava compreendendo o texto de Isaías. Estava lendo dentro do carro dele. Apareceu o apóstolo Filipe e falou: eu não estou entendendo. O eunuco falou: não estou entendendo o que está escrito aqui. O Filipe foi lá e esclareceu para ele. Aí o eunuco falou assim: eu quero me batizar agora. Aí o Filipe falou assim para ele: o apóstolo, tem algo aqui que te impede de ser batizado? Nada? Nada te impede. A primeira pregação aqui em Atos 2, o apóstolo Pedro, mais de 3 mil homens reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Qual que foi a primeira atitude daqueles homens? Simultâneo, irmãos, o batismo. Entendeu? Então, é uma atitude, irmãos, que segue a nossa confissão de fé, que segue a nossa disposição de seguir a Jesus. Então, só para deixar claro, aí às vezes a pessoa fala: mas eu não me decidi ainda. Amém, irmãos? Vai continuar sendo bem-vindo à mesa, vai continuar podendo participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas eu estou em pecado. Irmão, creia no sangue de Jesus, que Ele te purifica de todo pecado. Examine-se o homem a si mesmo. E tome e toma do corpo do Senhor, beba do cálice do Senhor. E se posicione para viver uma vida em santidade para a glória dEle, para abandonar as velhas práticas que não agradam a Ele. Então a gente vai sempre pregar isso, irmãos. A ceia, todos são bem-vindos. O batismo é uma atitude que segue a nossa confissão de fé. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Em nome de Jesus. São sacramentos da nossa igreja. Não só a nossa, mas todas as igrejas realizam isso.
ceia e batismo. Todas as igrejas. São ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo se batizou nas águas. Todos os discípulos, todos os apóstolos foram batizados nas águas. O batismo é algo quando a gente tem consciência, quando a gente já atinge uma idade. Eu, por exemplo, fui batizado com 14 anos. Me afastei do caminho de Jesus. Fiquei dos 15 aos 20 no mundo. Fiz toda a sorte de pecado que vocês imaginaram. Mas com 20 anos eu voltei para Jesus, tive um encontro com Ele, que mudou minha vida. E de lá para cá nunca mais fui o mesmo. E assim é conosco, irmãos. Às vezes você pensa, mas eu prefiro estar perfeito para me batizar. Irmão, você nunca vai estar perfeito. Nunca vai acontecer isso. Nunca. Então, é pela fé, irmãos. É pela fé. E é uma atitude de confissão pública, de novo, de querer nascer de novo, de se arrepender dos pecados e estar disposto para uma nova vida. Se a gente tem essa consciência, irmãos, a gente está com as portas abertas, com livre acesso para se batizar nas águas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, estamos chegando ao fim. Alguma dúvida, irmãos? Algo para acrescentar? Alguma pergunta? Amém? Amém. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por essa reunião. Eu não sei, alguns gostam, alguns nem não gostam tanto de reuniões assim, né? Alguns ficam felizes, poxa, foi bastante coisa esclarecida. Outros pensam, poxa, eu queria ouvir a palavra, né? Mas a palavra foi pregada, irmão. Entre linhas, teve pregação, teve ensinamento desde o início do culto. A gente foi edificado no início, nos louvores, na palavra. Teve palavra, irmãos. É claro que a gente gosta mais, né? De condução, pregação também. Tem às vezes que você destacar alguns pontos, e só foi hoje também, irmãos. Depois a gente vai ter reuniões, mas não vai ser assim, então, no domingo não, calma, tá tudo bem. É necessário, são reuniões necessárias. E como essa, principalmente pela questão do nome, pela questão da FAAI, e pela questão também do nosso propósito, dos valores que alguns não sabiam. Tem. Vou acompanhar mesmo, vamos estar comigo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então. Obrigado, Jesus, por esse momento, por esse culto, ó Pai. Obrigado, Pai. Viemos aqui para te adorar, para te servir, e te adoramos, te buscamos, te rendemos o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor. Tu és tudo para nós, ó Pai. Nós queremos viver para a tua honra e para a tua glória. Queremos entregar em tuas mãos tudo que foi falado aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que as palavras que foram colocadas aqui hoje, ó Pai, pela minha vida, ó Pai, em nome de Jesus, venham se concretizar, venham ser colocadas em prática. Que venhamos viver, ó Pai, o reino de Deus. Que venhamos viver uma igreja viva, bíblica e saudável. Que venhamos viver aqui famílias fortalecidas, curadas, restauradas, edificadas na rocha. Que venhamos viver, ó Pai, em nome de Jesus, o reino de Deus em todas as suas dimensões. Que venhamos alcançar o pobre, o aflito e necessitado. Que venhamos alcançar aqueles que não te conhecem, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como farol nessa cidade. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoe essa igreja, abençoe esse corpo, abençoe cada membro, ó Pai. Em nome de Jesus, que cada um, ó Pai, venha ser usado, em nome de Jesus, como uma flecha em tuas mãos. Que cada um continue sendo usado, ó Pai, como já vem sendo. Que venhamos continuar, ó Pai, edificando uns aos outros. Que venhamos viver, ó Pai, um lugar de amor realmente, ó Pai, de comunhão, de sinceridade, de transparência. Sim, Senhor, de um lugar verdadeiro, de boa e agradável comunhão, ó Pai. Em nome de Jesus, que venhamos, sim, ó Pai, ter tudo em comum. Que venhamos, sim, ó Pai, ter o mesmo foco, a mesma meta, o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Pai. Em nome de Jesus, que
venhamos, ó Pai, andar juntos, procurando ajudar uns aos outros, procurando, ó Pai, edificar uns aos outros, procurando fortalecer uns aos outros, em nome de Jesus, ó Pai, que haja um coração disposto, ó Pai, a ajudar em todo o tempo, a contribuir, ó Pai, a servir para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor abençoe esse corpo, ó Pai, que se reúne aqui, em nome de Jesus. Que cada família seja alcançada pela Tua mão, pela Tua graça, pelo Teu amor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos dizem